Bom, gente, esse relato aconteceu comigo em 2013, né? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito conturbado e eu conheci um rapaz no Facebook, né? Ele mora, eu vou falar o nome do lugar que ele mora, mas eu não vou falar nome em si, tá? Ele mora em Bragança Paulista. E a gente se conheceu pelo Facebook e a gente começou a se relacionar. E até então, o que ele queria que eu soubesse a respeito dele, ele me falou, né? E como desde criança praticamente eu cresci na igreja evangélica, então eu sempre lidei muito com essas coisas sobrenaturais que aconteciam. E funcionava da seguinte maneira: de 15 em 15 dias a gente se via. Uma vez eu ia pra casa dele, outra vez ele vinha pra cá. E eu não me lembro se foi na segunda vez que ele veio pra cá ou se foi na primeira. Foi na primeira. Na primeira vez que ele veio pra cá, né, que ele ficou o final de semana aqui, aconteceu algo muito estranho. Só que só pra gente poder entender. Eu era evangélica, né? Eu convivia na igreja evangélica de uma denominada congregação. E ele era do candomblé, né? Ele frequentava o centro de Macumba. Gente, só pra lembrar que aqui a gente não tá pra falar mal de religião nenhuma, tá? Só pra deixar bem claro que meu irmão era de uma determinada religião e ele de outra, tá? Mas aqui, qualquer religião é bem-vinda. Sim. Fiquem à A vontade. crença não quer dizer em nada, o importante é acreditar em Deus, tá? Exatamente. E, assim, né, quem é desse meio sabe que as pessoas de certas denominações dizem que não se pode se misturar ou se relacionar com outras. E eu acredito que ele, com medo, né, de eu não namorar com ele ou de eu não querer ficar com ele, de uma certa forma, ele me omitiu que ele frequentava isso, né? Aí ele veio pra cá. Legal, todo mundo se conheceu, belezinha, chegou a hora de dormir, né? Meu pai e minha mãe foi dormir, na época meu pai era vivo ainda. Eles foram dormir no quarto, minha irmã com o marido dela e o meu sobrinho moravam aqui, foram dormir no outro quarto, que era o quarto deles, e eu fiquei um pouco com ele na sala conversando. A gente ficou conversando e tal, deu mais ou menos 1h, 1h30, aí a gente falou, né, vamos dormir. Ele ficou dormindo na sala, né, e eu fui pro meu quarto. E a noite tava estranha, tava um clima meio esquisito. E nisso, eu fui pro meu quarto, eu tinha colocado o colchão que ficava na minha cama no chão, porque tava muito calor e eu coloquei no chão pra deitar. Fiz a minha oração e deitei de barriga pra cima. No que eu deitei de barriga pra cima, que eu fechei o olho, tava muito escuro. Sabe aquele escuro do escuro que você não consegue enxergar nada? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho medo de escuro, mas eu não consigo dormir no claro. E nisso eu fechei os meus olhos. No que eu fechei os meus olhos, eu senti uma presença dentro do meu quarto muito forte mesmo. E eu não tava com o olho aberto e nisso meu coração começou a acelerar muito mesmo. Eu vou dizer que eu meio que fiquei com medo. E olha que eu não sou muito de ter medo de certas coisas. E eu senti, era como se eu tivesse com os olhos abertos, mas eu estava com o olho fechado. Como se algo passasse, assim, pela minha vista, meio turvo. E fez um barulho ali, gente. É só falar sobre essas coisas que bagulho estreito, né? Estranho. E começou um barulho, ó. Desculpa. E comecei a sentir algo, né? Como se estivesse passando, algumas cobrinhas assim. E eu fiquei com medo e deitei de barriga pra baixo e cobri a minha cabeça. Fiquei com respiração muito ofegante. Foi aí que aconteceu algo muito esquisito do lado de fora. Em frente à janela do meu quarto, eu comecei a sentir passos, mas aqueles passos bem pesados, como se fosse de algo bem pesado mesmo. E a impressão que dava de que era um lobo, né? Um cachorro grande, era aquela tom. E aí eu falei, cara, que é isso? E morrendo de medo embaixo da coberta. Tremendo. Daí, de repente, a gente escutou era um uivo. Era, na verdade, um uivo, né? Era um uivo muito, assim, bem macabro mesmo, que só de lembrar eu me arrepio. Porque, assim, eu já tava dormindo há um bom tempo, né? Eu, meu marido e meu filho. E eu escutei um uivo de um cachorro, né? Eu achei que era um cachorro, do lado da janela da minha irmã. Chamei o meu marido, perguntei pra ele assim, falei pra ele assim, você ouviu? Aí ele olhou pra mim e falou, ouviu o que aquilo? Falei, tem um cachorro aqui no quintal. Ele falou assim, que cachorro? Você tá sonhando, não tem cachorro nenhum. Eu falei assim, fica quieto e escuta.
novamente veio aquele passo, como se aquele cachorro estivesse rondando a casa. A gente ouvia nitidamente ele indo até o fundo da porta da cozinha, voltando, passando pela janela e uivava na janela da minha irmã. Nisso meu marido ouviu, ele sussurrou bem baixinho do meu ouvido: fica quieta porque eu acho que não é nada humano. E aquele negócio bufava de raiva, como se fosse algo que tava assim com raiva e tava rondando, mostrando que tá num território não favorável para ele, né? Porque minha irmã é evangélica, eu sou católica, mas a gente crê no mundo espiritual, a gente sabe como funciona. Então, assim, falando como denominações dizem, aonde ele estava não servia a Deus. Exatamente. Então, assim, o espírito de trevas que acompanhava ele não queria ele no lugar onde a família toda crê em Deus, em Jesus, orações de joelho, né? E a gente sabe que o inimigo, né, aquele que não deve ser pronunciado, vamos dizer assim, né? Porque eu não gosto muito de ficar falando diabo, satanás, capeta, porque eu acho que não traz coisa legal pra dentro de casa. Então eu evito ficar falando, né? Então aqui a gente vai usar o termo você sabe quem, né? Então vocês sabem quem não vai gostar que alguém que tá servindo a ele esteja num lugar totalmente oposto. E nisso, esse cachorro, que ao meu ver, assim, eu já vi muitos relatos, e pra mim eu vou dizer que é um cão do inferno aquilo dali, porque era uma pesada forte, como se fosse um cachorro, um lobo, aquele bicho lá que fica no gelo, um urso. Era uma patada de alguma coisa forte, pesada, não é um cachorrinho simples. Que foi quando meu marido falou assim: isso não é coisa natural, porque tem muro, tem portão, como que um cachorro vai pular o muro e vai entrar aqui dentro? Sem condição. Foi muito esquisito. Foi uma coisa que só de lembrar eu fico arrepiada. E um detalhe importante, isso ele veio pra minha casa de sexta pra sábado e iria ficar sábado e no domingo, na segunda-feira de manhã ele iria embora. Beleza, aconteceu, aí fez todo um barulhão, todo um estardalhaço, aí depois eu com medo perguntei pra minha irmã: você ouviu? Ela falou assim: ouvi. Aí nisso, acho que com medo foi tanto, a gente dormiu. Acordamos de manhã, meu pai indo trabalhar, e eu iria na rodoviária com ele pra ele poder pegar o ônibus. E aí a gente perguntou pro meu pai se ele tinha escutado alguma coisa. Ele falou assim: não ouvi nada, vocês estão ficando loucos. Perguntamos pra ele se ele tinha ouvido alguma coisa. Vocês estão... Não, gente, não ouvi nada. Só eu, a minha irmã e o meu cunhado que tinha escutado. Seguimos pra rodoviária, né, pra ele poder pegar o ônibus. Chegamos lá, ele havia perdido o ônibus. Coincidência? Não foi coincidência. Por quê? Porque o centro que ele frequentava era do primo dele. E quando o primo dele soube que ele começou a namorar comigo e que eu era evangélica, ele ficou muito bravo, ele ficou com muita raiva de mim. Não sei porquê, quer dizer, vamos dizer assim, né, em um termo, por nunca ter me visto, nunca ter me conhecido, não teria o porquê ele ter raiva de mim. Só por eu ser de uma certa religião que com ele não condizia. Porque a gente sabe que existem esses tipos de preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum. Quando ele me contou que ele frequentava o centro, eu tive uma conversa franca com ele. Eu falei assim: olha, eu respeito a sua religião, tá? Só que assim, eu acredito que é uma coisa que não combine comigo. Eu não vou, em nenhum momento eu vou impor pra você a escolha ou a sua religião ou a mim, jamais. Só que era uma coisa que me deixava desconfortável. E eu não podia contar pro meu pai nem pra minha mãe, porque se eu contasse, obviamente eles iam querer que eu terminasse o meu namoro. E quando a gente chegou no rodoviário aqui, perdeu o ônibus, aí ele falou assim: já entendi tudo o que aconteceu. Aí eu peguei e falei assim: o que? Eu não entendi. Ele pegou e falou assim: fulano de tal, né, não gostou de eu ter vindo aqui, porque ontem no caso, na sexta-feira, era pra eu ir eu não sei muito bem me expressar, alguma coisa de roda, não sei o que é isso. E eu não fui porque eu falei pra ele que eu iria vir aqui e ficar com você. E ele falou que algumas coisas iriam dar errado e começou por isso. Então ali eu entendi que realmente o que aconteceu não foi algo natural,
foi sobrenatural. Realmente foi uma coisa muito macabra e uma experiência assim que eu não queria ter passado não, sinceramente. E num próximo relato eu vou contar o que aconteceu quando eu estava na casa dele. Gente, assim, um breve diálogo do relato. A gente conhece, minha irmã conhece mais, né? Porque foi anos evangélica, tem muito mais conhecimento sobre o mundo espiritual. Mas assim, o pouco que a gente conhece, a gente sabe que existe duas linhas, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, que existe a linha da direita e a linha da esquerda, que geralmente dizem que a linha da esquerda é onde parte para voodoo, magia, esses rituais mais pesados, que a gente acredita que era por ali que ele ia, né? E assim, ele tá numa casa cristã, assim, tico-teco não vai bater, entendeu? Então assim, eu acredito que aquela entidade veio para assustar a gente, que ele não ouviu, né? Minha mãe e meu pai não ouviram, mas assim, eu, a minha irmã, meu marido, a gente ouviu. E eu digo por que a gente ouviu. Eu não sei tanto meu marido, mas eu e minha irmã, a gente tem uma sensitividade muito forte, né? De premonição, de pressentimento, de sonho, que são outras histórias que nós vamos contar aqui ao decorrer do canal, que a gente já viveu. Então assim, ele veio para amedrontar quem vai sentir a presença dele, que no caso seríamos nós duas, mais a minha irmã, porque estava ali com um rapaz que era de um outro mundo, de um outro lugar, assim, né? Então assim, para quem da parte dele, do centro dele, onde ele ia, que era o primo, né, que era o dono, o pai de santo, acredito eu, não gostou. Porque geralmente o quê? O primo dele antes já tinha sido evangélico, né? O rapaz que a minha irmã namorou. Já tinha sido evangélico, já tinha sido católico. Então assim, estava estudando para ser padre quando saiu da igreja e foi para esse outro lugar. Então quer dizer assim, é natural. Se você é evangélico, você quer levar pessoas para onde? Para a igreja evangélica, católica, para a igreja católica. Quem é da Umbanda vai sempre querer levar quem? Pessoas para Umbanda. Se você é do Candomblé, você sempre vai querer levar e manter a pessoa ali na sua religião. Porque se existem várias religiões, a gente acredita que aquela é a certa que você frequenta. Então quanto mais pessoas frequentarem aquilo ali, melhor é, né? E assim, então pelo rapaz já ter sido evangélico, já ter sido católico, já ter sido cristão em ênfase, o primo dele não queria que ele saísse do meio da onde ele estava para voltar a servir a Jesus, né? Que foi o que de uma certa forma aconteceu. Exatamente. Nós ficamos juntos durante 3 meses e durante esse tempo ele foi pra igreja junto comigo. Ele saiu de lá e isso deixou o primo dele muito furioso comigo. Mas assim, saiu porque ele quis. Em nenhum momento a minha irmã impôs pra ele. Em nenhum momento eu impus. Porque a gente tem que sempre respeitar a religião dos outros, né? Eu acho que assim, o livre-arbítrio existe pra isso. Você vai aonde você se sente bem, você vai aonde você sente que é o seu lugar. Então se ali é o seu lugar, fica ali. Seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja na igreja. O que tem que prevalecer dentro de você é um bom coração. É você, pelos outros, é você não querer fazer o mal para os outros. Porque não é só no Candomblé ou na Umbanda. Dentro da igreja tem muita gente ruim também. Muito. Gente que a gente depois fica sabendo que fez trabalho para destruir a vida de outra pessoa aí. Evangélica, convivi católica. 12 anos dentro da igreja evangélica e eu sei então muito existe, bem não é como só no funciona Candomblé também. ou na Umbanda, não. Em todo lugar tem gente que não presta. Então assim, se não me agrada a minha irmã, vou fazer um trabalhinho ali pra fazer mal pra ela. Mas ó, eu vou na igreja, eu tô orando, não resolve nada. Então gente que não presta tem em qualquer lugar. Gente que deseja o mal pros outros, em qualquer lugar. A gente tá falando esse caso em específico que o rapaz frequentava o Candomblé, mas não é falando mal da religião. A gente respeita todo mundo. Com certeza. Né? Porque como eu falei aqui, gente ruim que quer o mal dos outros, tem em qualquer lugar. Familiares, amigos, que bate aqui nas tuas costas e tal, te apunhalando. Então, isso aí não é de religião, não. Isso aí é do ser humano mesmo. Você opta por ser uma pessoa boa e querer o bem dos outros, ou fazer o mal, né? E é uma coisa assim lamentável de se chegar em uma questão, porque é aquilo que a minha irmã estava falando. Não tem nada a ver, a religião não vai dizer quem você é. Eu acho que isso a gente já nasce, né? Que a índole e o caráter, acabou. A religião é apenas um complemento para nossa vida, porque a gente precisa de uma base espiritual, seja ela qual for.
Então, aconteceram muitas outras coisas durante esses 3 meses que eu fiquei com ele. Não deu certo porque não tinha que dar mesmo, porque infelizmente já começou de uma maneira que não era pra acontecer. Porque eu me envolvi com uma pessoa pra poder esquecer outra, e isso não funciona. E quando eu fiquei sabendo da onde ele era, eu simplesmente falei pra ele, eu respeito a sua fé, né? E você respeita a minha, acabou. Eu só não quero ficar muito comentando porque é uma coisa que não, sabe, ali no momento não me deixava confortável. E foi estranho, mas assim, logo depois do que aconteceu, a gente sabia que era realmente algo muito espiritual, porque isso é algo espiritual, que é um ser, não digo ele em si, a pessoa, mas algo que habitava dentro dele, não queria que ele ficasse aqui, porque quando a gente conversou, no intuito ele disse, o meu primo, ele falou pra mim que se eu ficasse com você, eu iria sair de lá. Ok. Então automaticamente o primo dele pode ter feito algo, enviado algo pra te perturbar, pra você não querer ficar. Exatamente. E que não foi o que aconteceu, porque isso aconteceu logo no começo e a gente terminou mais pra frente. Mas ele falou, meu primo falou que se eu ficasse com você, eu iria sair de lá. E ele não queria que isso acontecesse. Porque ele era como se fosse o braço direito do primo dele lá. E isso aconteceu logo de primeira, nas primeiras vezes que a gente se encontrou, e foi algo que impactou a nossa vida. Então, gente, esse foi o nosso primeiro relato, né? Nosso primeiro aconteceu comigo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo. Like, compartilha, e é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!